Está me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você está aqui, está me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. Levante as mãos. Levante as mãos. As duas. O mais alto. O mais alto. O mais alto, o terceiro andar até tocar o céu. Vai dar tudo certo na sua casa essa semana, diz o Senhor. Neste vídeo observa nitidamente e claramente a manipulação da fé em um povo fragilizado. O Brasil, temos que buscar a história de como foi colonizado. Ele não começou como uma nação, ele começou como um projeto de exploração. Isso tem muito a ver com o que acontece hoje. Nossa colonização se estruturou no tripé, o famoso latifúndio, monocultura e o tripé, junto a isso a escravidão. Isso moldou uma sociedade de forma desigual, hierárquica e dependente. Mas hoje eu não quero deter a esse quesito, eu quero avançar para as consequências invisíveis desse processo, a fragilidade emocional, social e espiritual de um povo que nunca foi formado para pensar, infelizmente, a realidade, mas somente para obedecer e seguir critérios. O brasileiro carrega uma tendência mística muito forte. Antes mesmo do cristianismo já havia o folclore, o sincretismo religioso, a espiritualização de tudo. Isso não é em si um problema. O problema surge quando essa espiritualidade ela não é acompanhada de um discernimento. A formação e verdade tem que estar junto a isso. E é aí que a fé se torna um terreno fértil para a manipulação de pessoas inescrupulosas em um país subdesenvolvido, marcado pela pobreza material, educacional, emocional. As pessoas vivem com uma ânsia legítima sempre por uma melhora, a busca de uma qualidade melhor de vida. Querem uma estabilidade, dignidade, esperança, sentido para as suas vidas. E quando alguém aparece dizendo falar em nome de Deus, oferecendo respostas fáceis para problemas complexos, muitos se agarram a isso como a última tábua da sua salvação. A psicologia explica isso da seguinte forma: pessoas fragilizadas tendem a buscar figuras de autoridade absolutas. Elas não querem apenas orientação, querem alguém que decida por elas. A fé, quando mal ensinada, deixa de ser libertadora e passa a ser um instrumento de controle e manipulação. O falso líder espiritual não ensina a pensar, ensina somente a obedecer. Ele cria o medo, a doutrina do medo, ele coloca um jugo desigual sobre as pessoas, a dependência, a culpa, afasta o indivíduo da razão, do exame das escrituras e da responsabilidade pessoal para com a mesma. Ele se apresenta como o ungido, o escolhido, o homem de Deus, o porta-voz exclusivo do Eterno. Quem questiona ele vê como um problema. Isso é algo total e amplamente perverso. Max Weber chamou isso de dominação carismática, líderes que se sustentam não pela verdade do que dizem, mas pelo impacto emocional que causa nas multidões. No Brasil isso se manifesta em pseudoprofetas, campanhas milagrosas, promessas financeiras, várias outras questões que eu poderia ficar horas e horas mencionando, mas o problema não é o evangelho em si, o problema é a falsificação do evangelho. É isso que eu quero tratar aqui. São charlatões, pessoas que exploram a fragilidade espiritual, emocional, material de um povo que nunca foi ensinado a discernir. Transformam fé em um produto, Deus em uma moeda de troca e o sofrimento humano em oportunidade de lucro.
E enquanto o povo não aprender que fé não é submissão cega, continuará sendo explorado. Sairá um pseudo-profeta, mas virá mais outros 2, 3, 4, daí por diante, sempre mais. Abre-se uma igreja aqui, outra ali, somente para arrancar a lã e a gordura das ovelhas. Salvação e algo concernente à vida eterna e o que é realmente genuíno não é anunciado. É o evangelho falsificado, mascarado, manipulado. Homens amantes de si mesmos, avarentos, arrogantes, que usam a fé e pregam o evangelho como um ato de ganho. A preocupação está somente no lucro. E se o povo não parar e despertar, continuarão sendo enganados e explorados, não por falta de Deus, mas por excesso de manipuladores falando em nome dele.